Aldir, seguindo nessa questão da inovação que você comentou, né, que tinha todo o ecossistema de inovação estava lá no South Summit, eu queria também ouvir um pouquinho mais, aí, entrar um pouco mais nesse tema. Sei que tu participa muito do ecossistema de inovação aqui no Brasil. Qual a tua visão hoje no cenário atual no Brasil? Como que está o grau de maturidade do ecossistema de inovação? E o que tu enxerga de crescimento para os próximos anos no ecossistema de inovação no Brasil? Bom, Tiago, essa temática dos ecossistemas ela é muito importante, né? Porque os ecossistemas de inovação são espaços, são ambientes, eu diria, digital, hoje, né? Físicos e digitais, mas eles são ambientes onde o futuro se torna presente, né? Esse movimento surge nos Estados Unidos no pós-guerra, né? Não podia ser em outro lugar, era o único lugar em pé no mundo, né? Depois da Segunda Guerra Mundial. Ao longo da década de 60 se alastra para Canadá, começa a entrar na Europa Ocidental, né? na Inglaterra principalmente, a Alemanha Ocidental, Espanha, França. Nos anos 80, nos anos 70, então é esse período muito forte na Europa Ocidental. Nos anos 80 isso chega à Ásia, né? Ocorre todo um processo. Hoje os grandes ambientes que transformaram a economia chinesa, por exemplo, são o TUS Park em Beijing, cidades inteiras que foram construídas dentro dessa lógica de parques científicos tecnológicos para criar clusters de tecnologia, na época nascentes, e que hoje dominam o cenário mundial do desenvolvimento, não só tecnológico, mas econômico, e, para falar a verdade, até social. Agora, esse movimento que começa na América do Norte, que passa para Europa Ocidental, depois para a Ásia, depois para a Europa Oriental, chega no Brasil, na realidade, nesse século, 50 anos depois, né? Os primeiros parques científicos e tecnológicos de porte no nosso país, basicamente, começam a desempenhar um papel equivalente ao que Stanford desempenhou na década de 50, no surgimento do Vale do Silício, e depois os 50 anos no mundo do hemisfério norte, chega aqui só em 2002, 2003, né? O Porto Digital em Recife, o Parque do Rio, no Fundão, lá no Rio de Janeiro, na Federal do Rio de Janeiro, da COP, o Tecnopuc, o Tecnocinos aqui na nossa região, né? Os dois grandes parques tecnológicos aqui da nossa região, o Sapiens Park, né? O Parque Alfa, em Santa Catarina, em Floripa. Depois, à medida que o tempo vai passando, vão surgindo outros ecossistemas importantes, o Parque Tecnológico Social na Amazônia, o Guamá no Pará, que é o maior empreendimento de ambiente de inovação desse tipo na região norte, em Brasília, Goiás, né, o Samambaia, junto à Universidade de Goiás, e isso a Unicamp, né, em São Paulo, São José dos Campos, em São Paulo, ou seja, se constitui todo um conjunto, uma rede de ecossistemas de inovação, de parques científicos e tecnológicos ao longo de todo o Brasil. Mas isso tem sua origem realmente 50 anos depois daquele início, na década de 50.